Boa noite, meu nome é Marta Schmidt, eu sou aluna do CEDERJ, Polo São Gonçalo, faço o curso de licenciatura em Ciências Biológicas e pela disciplina Instrumentação para o Ensino de Bioquímica e Biologia Celular, hoje eu vou estar trazendo uma proposta de uma aula prática para a gente ver um pouquinho da ação das enzimas, né? Essa aula tem a ideia de ser trabalhada com alunos do primeiro ano do ensino médio e para que eles possam visualizar as enzimas funcionando e tentar trazer isso para a realidade deles e tirar só do imaginário e poder realmente praticar e ver acontecendo. O que acontece? As enzimas, né? Elas são biomoléculas que podem ser formadas, em sua maioria, por aminoácidos, mas que também podem ser formadas por RNA. Elas têm a função de serem nossos chamados catalisadores biológicos. O que isso quer dizer? Elas aceleram as reações, elas permitem que as reações químicas que os organismos precisam para sua sobrevivência aconteçam no tempo ideal. Então, o que acontece? A cada reação química existe um gasto de energia. Se o meu organismo demandar de muita energia para que aconteça uma reação química sem o auxílio de uma enzima, não vai ser viável para o funcionamento do organismo. Então, o que acontece? A enzima, ela tem a capacidade de diminuir a necessidade dessa quantidade de energia para iniciar uma reação. Quando tem vezes, em algumas situações, as enzimas precisam de alguns auxiliares, né, para serem ativadas, que a gente pode chamar, né, podem ser auxiliares inorgânicos, que são os cofatores, que no caso seriam íons, né, pelo nosso organismo, íons de sódio, potássio, cálcio, ou também fatores orgânicos como as coenzimas, né? Então eles se ligam para auxiliar, para poder realmente dar o start para as reações. Como que acontecem essas reações, né? Nós temos, primeiro, que elas podem acontecer tanto no nível intracelular quanto extracelular. E no encontro, né, da enzima para ela poder agir, ela vai encontrar o substrato, que é o ponto dela, né, de ação. E aí o substrato, ele possui uma determinada área chamada sítio catalítico, que nesse sítio é onde ocorre a ligação efetiva da enzima, né? A gente tem um modelo chamado de modelo chave-fechadura, que é um modelo clássico, mais trabalhado, comumente visto, onde você pode imaginar, né, uma fechadura com uma chave encaixando. Então seria isso, o substrato seria a fechadura, a enzima seria a chave e você vira a chave, você abriu a porta, então você encaixou ali, você deu início à reação, você causou o efeito que você queria. E outro modelo, né, que também não é tão novo, já tem bastante tempo, mas é o modelo de encaixe induzido, que é quando esse encaixe ele não é perfeito, mas conforme o contato inicial, né, conforme o contato entre o substrato e a enzima, existe um rearranjo físico para que esse encaixe ocorra e a reação consiga proceder. Existem fatores que inibem a ação das enzimas. Eles são 3, né? O primeiro que a gente pode falar é a respeito do pH. As diferentes concentrações de pH, elas vão definir, porque existem enzimas que vão funcionar em ambientes mais neutros, mais básicos ou mais ácidos. A amilase salivar, que é a que a gente vai trabalhar hoje, ela fica mais próxima de um pH mais neutro. Então, se ela tentasse trabalhar, por exemplo, no estômago, que necessita de um pH ácido, que é onde tem um ácido, liberação de ácido clorídrico, enfim, do suco gástrico,
ela não conseguiria agir mais lá. Ela já seria inibida porque ela não está no pH ideal para a ação dela. Outra questão é a temperatura. Existem extremos de temperatura, eles inibem, né, retardam o trabalho das enzimas. E a outra questão é a saturação. É quando você tem um número X de substrato e você tem as enzimas disponíveis e assim, todas as ligações já foram feitas. Então, você saturou. Nesse ponto, você saturou, você não vai conseguir passar dali. É como se você alcançasse um platô, porque você já alcançou o seu nível máximo de reações. E mais um fator importante para ser colocado nesse momento é que essa ligação, ela não é definitiva. Então, ela é uma ligação fraca. Ela acontece, reagiu e ela solta. E depois, ela, a partir do momento que ela está livre, ela está disponível para se ligar novamente ao substrato e dar início a outra reação. Então, agora, eu vou para a prática, que consiste em nós vermos como que a amilase salivar funciona, né? A gente não vai ver como ela funciona, mas a gente vai tentar mostrar que ela funciona no metabolismo do amido. Então, o que nós vamos precisar, né? Eu providenciei potinhos estéreis e aí nesses potes foram colocados um deles com água destilada, o outro com saliva. E eu vou colocar uma colher de cafezinho de amido dentro do pote com água destilada e dentro do pote com saliva. Amido. Agora eu vou homogeneizar. Quero comentar aqui que isso daqui eu tô fazendo sem luva, porque eu tô na minha casa e a saliva é minha, os potes estavam estéreis, eu estou sozinha no ambiente, mas a proposta é que seja realizado pelos alunos, né? A proposta não é o professor fazer para mostrar. A proposta é trazer os alunos para participarem. Então, assim, primeiro, esclarecer o que são enzimas, né? Para que elas servem. E depois, tentar ver se vai dar certo o experimento. Meu potinho com água e amido, meu potinho com saliva e amido. Agora, eu vou pegar tintura de iodo e eu vou colocar uma gota em cada pote. Espera-se que no pote que tem água destilada, ele tome uma cor arroxeada. E ele vai me mostrar que o amido não quebrou. Continuou do mesmo jeito, não aconteceu nada, não houve nenhuma reação. Já com a saliva, a tendência é que fique uma cor mais clara, rósea. Então, vamos para o próximo passo. Uma gota. E uma gota. A corzinha já. Um deu certo. O primeiro deu certo. Bem roxinho. Infelizmente eu não tenho uma câmera profissional, então não deu para ficar tão evidente. Vamos ver aqui o que vai acontecer. De fato, percebe-se que esse tá muito mais claro, né?
Não ficou exatamente num tom rosa, mas talvez seja porque o pote não é vidro, né? Se fosse em um laboratório, poderia ser realizado num tubo de ensaio, seria o correto, e aí ficaria mais fácil de visualizar. Mas pelo menos aqui é possível comparar, né? De fato, aqui não aconteceu, não teve nenhuma reação, né? Eu não tenho enzimas aqui para trabalhar, para agir. Já aqui, como eu tenho as enzimas, minha reação aconteceu, como esperado. Que bom. Então, assim, qual é a importância disso, né? As enzimas, elas não estão funcionando só dentro do nosso organismo, elas funcionam em vários outros organismos. Mas, tudo bem, os organismos funcionam, mas a gente não vive só de uma disciplina quando está trabalhando em sala de aula. E quanto mais atual, maior a proposta da interdisciplinaridade e trazer o aluno para o foco atual, para a tendência atual, trazer ele para a realidade da vida, né? Não trabalhar os temas, o conteúdo para ser depositado dentro do aluno, mas sim algo que ele possa viver, que ele possa compreender isso, né, no dia a dia dele, para ele entender que isso faz sentido para a vida dele. E o que é muito interessante, algo que é muito, assim, hoje, a crise ambiental, o lixo que não tem mais para onde ir, todos esses debates, né, sobre sustentabilidade, ecologia, enfim, né? Eu sei que aqui foco é bioquímica, mas estamos todos interligados, não há como desconectar, não tem. E o que é tão interessante, né, de mostrar, olha, acontece uma reação, isso acontece mesmo, e nós temos enzimas que vêm para somar muito agora, na atualidade, como é o caso da Ideonella sacchaensis, que ela é uma enzima que foi descoberta pelos chineses e ela é uma enzima de uma bactéria que fica, né, pertencente a esta bactéria, desculpa, o nome não é da enzima, o nome é da bactéria, Ideonella sacchaensis, e ela tem uma enzima chamada PETase. E por que deram esse nome? Porque descobriram que as nossas ilhas de plástico aí, de garrafas PET, que essa enzima que fica nesta bactéria é capaz de degradar o plástico, esse PET. Então, agora, né, espera-se, porque essa bactéria, ela utiliza o PET como fonte de carbono e de energia para o metabolismo dela. Então, agora, a ideia, né, é poder usar essa bactéria para nos ajudar na luta contra todos os danos antropológicos causados, né? O nosso momento difícil que, enfim, a gente quer criar nos alunos, né, na comunidade, em todo mundo, a consciência, e não é só criar a consciência de que a gente pode estudar e descobrir uma enzima para digerir o plástico, mas sim criar a consciência de que a gente deve evitar esse consumo, né? Que a gente tem que rever o nosso modo de vida, rever nossas atitudes. Enfim, eu não consegui entender muito bem o que era para fazer nessa prática, nesse vídeo. Eu espero que pelo menos em alguma parte eu tenha atendido a demanda. E é isso. Então, até a aula presencial, onde a gente vai acertar os erros daqui, tá bom? Muito obrigada!